O salão nobre do Hotel Luna estava em silêncio absoluto. 10 mulheres humildes, vestindo uniformes simples de faxineira, aguardavam nervosas, sem entender por que foram chamadas ali. Todas olhavam ao redor impressionadas com o luxo. Lustres de cristal, móveis importados, tapetes persas que custavam mais que seus salários anuais. As mulheres sussurravam entre si: Valentina Rocha, Renata Martins, Camila Silva, Isadora Souza, Juliana Nunes, Amanda Lima, Priscila Pereira, Letícia Costa, Bianca Santos e Lorena Oliveira. Cada uma carregava a esperança de uma vida melhor. As portas duplas se abriram majestosamente. Eduardo Lacerda, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos e terno impecável, entrou acompanhado de seu filho Vinícius, de 32 anos, mais tímido e reservado. O silêncio ficou ainda mais profundo. Eduardo parou diante das mulheres e anunciou com voz firme: Senhoras, uma de vocês ganhará este hotel para administrar. As faxineiras se entreolharam incrédulas. Camila sussurrou para Isadora: Ele está falando sério. Juliana segurou forte a bolsa, como se fosse acordar de um sonho a qualquer momento. É absolutamente sério, continuou Eduardo. Há 1 ano, perdi minha esposa Helena. No leito de morte, ela me fez uma promessa solene: dar oportunidades reais para mulheres trabalhadoras como vocês. Sua voz embargou ligeiramente. Demorei 1 ano inteiro para encontrar coragem de cumprir essa promessa. Mas hoje começa a realização do último desejo de Helena. Vinícius observava as reações das mulheres com curiosidade respeitosa. Algumas choravam emocionadas, outras permaneciam céticas. A vencedora não apenas ganhará o Hotel Luna, prosseguiu Eduardo, mas trabalhará lado a lado com meu filho Vinícius na administração. Receberá participação vitalícia nos lucros e moradia para sua família. Do canto da sala, Beatriz Drummond observava tudo com um sorriso profissional nos lábios, mas internamente sentia uma mistura de raiva e nostalgia. Ela sabia exatamente por que Helena havia feito esse pedido, e sabia também que havia sido ela mesma quem silenciou a patroa para sempre. Nesse momento, as portas se abriram novamente. Uma jovem de 25 anos entrou rapidamente, um pouco ofegante, carregando uma sacola de farmácia. Seus cabelos escuros estavam levemente úmidos da garoa, o uniforme um pouco amassado, mas seus olhos castanhos brilhavam com determinação. Mil desculpas pelo atraso, Sr. Lacerda, disse ela, tentando se recompor. Precisei passar na farmácia para buscar remédio para o João. Ele teve uma crise de asma na madrugada. Beatriz se adiantou com tom de desaprovação profissional. Atraso no primeiro compromisso nunca é um bom sinal, Sr. Eduardo. Demonstra falta de organização. Algumas competidoras concordaram com murmúrios. Amanda comentou baixinho para Priscila: Já começou mal mesmo. Letícia balançou a cabeça. Mas Vinícius observava a recém-chegada com interesse genuíno. Havia algo em sua postura, a forma como segurava a sacola de remédios, o cuidado real em seus olhos, que o tocava. Qual é seu nome? Perguntou gentilmente. Valentina Rocha, senhor. As regras são simples, explicou Eduardo. Vocês competirão durante 3 meses em diferentes desafios que testarão caráter, competência e dedicação. A governanta Beatriz supervisionará o processo. Quem demonstrar mais integridade e capacidade vencerá. Beatriz curvou-se ligeiramente. Será uma honra avaliar essas candidatas e garantir que a escolha honre a memória de Dona Helena. Eduardo assentiu e se retirou com Vinícius. As competidoras começaram a se dispersar, mas Valentina ficou ajeitando discretamente o uniforme e guardando a sacola. Beatriz se aproximou dela com passos medidos. Valentina. Sim, senhora. Espero que esse atraso tenha sido excepcional.
Aqui valorizamos pontualidade e profissionalismo. Beatriz fez uma pausa, estudando o rosto da jovem. Você me lembra alguém muito especial que já não está mais entre nós. Valentina sentiu um arrepio inexplicável, mas não soube por quê. 1 ano e 3 meses antes, no quarto do hospital particular, Helena Lacerda estava internada há 2 semanas com sintomas que os médicos não conseguiam diagnosticar. Seus cabelos loiros começavam a ficar quebradiços, a pele apresentava uma palidez doentia e ela se sentia constantemente nauseada. Os exames não mostram nada conclusivo, dona Helena, explicava Dr. Antunes. Pode ser uma intoxicação alimentar prolongada ou alguma deficiência nutricional. Beatriz, que acompanhava Helena diariamente como governanta dedicada, balançou a cabeça com preocupação. Doutor, eu preparo pessoalmente todas as refeições dela. Uso apenas ingredientes frescos. Tenho certeza, Beatriz. Você é muito cuidadosa. O que o médico não sabia era que Beatriz havia descoberto 3 meses antes que Helena estava investigando discrepâncias nas contas da empresa. A patroa havia encontrado evidências de que a governanta roubava dinheiro há anos, pequenas quantias que somavam fortunas ao longo do tempo. Na primeira confrontação, Helena havia sido direta. Beatriz, preciso que você explique esses recibos falsos. Deve haver algum engano, dona Helena. 23 recibos falsificados não são engano. Você tem 1 semana para devolver o dinheiro ou eu contarei tudo ao Eduardo. Foi nesse momento que Beatriz tomou a decisão mais sombria de sua vida. Se Helena a denunciasse, ela perderia tudo. O emprego, a reputação, a liberdade e, pior, perderia a proximidade com Eduardo, por quem nutria uma obsessão silenciosa há anos. Começou com pequenas doses de arsênico misturadas aos chás especiais que preparava carinhosamente para Helena. Doses calculadas para simular uma doença degenerativa lenta. Agora, 2 meses depois, Helena estava morrendo e ninguém suspeitava de nada. Eduardo, Helena chamou fracamente quando o marido chegou para visitá-la. Estou aqui, meu amor. Sinto que não vou melhorar. Se alguma coisa acontecer comigo, prometa uma coisa. Não fale assim. Você vai ficar boa. Helena segurou a mão dele com a pouca força que tinha. Prometa que dará oportunidades para mulheres humildes provarem seu valor. Elas merecem chances que o mundo não oferece. Eduardo não entendeu por que a esposa estava fazendo esse pedido específico, mas viu a urgência em seus olhos. Eu prometo, Helena. Jure pela memória do nosso amor. Juro pela memória do nosso amor. Helena sorriu fracamente e fechou os olhos. Morreu 3 dias depois. Durante o funeral, Beatriz chorou copiosamente, consolando Eduardo em seu luto. Internamente, sentia uma mistura de alívio e culpa que aprendeu a esconder perfeitamente. Presente. Observando Valentina guardar a sacola de remédios, Beatriz sentiu uma pontada familiar de irritação. Havia algo na jovem que a lembrava intensamente de Helena, a mesma preocupação genuína com outros, a mesma simplicidade digna. Esta vai precisar de atenção especial, pensou Beatriz, tocando disfarçadamente o pequeno frasco que sempre carregava no bolso, um hábito que mantinha desde a morte de Helena. 2 semanas depois, as competidoras haviam se estabelecido em uma rotina. Cada uma recebia tarefas específicas e eram avaliadas diariamente por Beatriz. Algumas se destacavam naturalmente. Valentina por sua dedicação, Renata por sua experiência, Camila por sua eficiência. Hoje faremos o teste de limpeza profunda, anunciou Beatriz no saguão. Cada uma receberá um andar diferente. Quero ver qualidade, atenção aos detalhes e, principalmente, cuidado com os produtos químicos. Camila Silva, confiante em seus 10 anos de experiência, pegou seus materiais com segurança.
Pode deixar, dona Beatriz. Vou fazer um trabalho perfeito. O que Camila não sabia era que Beatriz havia sutilmente trocado um dos produtos de limpeza por uma solução mais concentrada de ácido muriático, não o suficiente para causar danos permanentes, mas o bastante para causar queimaduras dolorosas. 20 minutos depois, Camila gritou de dor no terceiro andar. Ai, meu Deus! Minhas mãos! Valentina, que limpava o andar de baixo, ouviu os gritos e subiu correndo. Encontrou Camila chorando, com as mãos vermelhas e inchadas. O que aconteceu? O produto queimou minha pele! Nunca vi isso antes! Valentina rapidamente a levou para uma pia, colocou suas mãos sob água corrente fria e pediu para alguém chamar uma ambulância. Outras competidoras se reuniram, genuinamente preocupadas. Beatriz apareceu, demonstrando choque apropriado. Meu Deus, que terrível! Deve ter havido alguma contaminação no depósito. Vou investigar imediatamente. Camila foi levada ao hospital. Uma competidora a menos, mas de forma que parecia completamente acidental. Uma semana depois, Isadora Souza estava guardando seus pertences no armário quando sentiu algo estranho entre suas roupas. Puxou uma pulseira de ouro cara que definitivamente não era sua. Que estranho! Isso não é meu, murmurou examinando a peça. Coincidentemente, nesse momento, Beatriz passava pelo corredor. Isadora, posso ver o que você tem aí? Achei isso no meu armário, dona Beatriz. Não sei de onde veio. Beatriz examinou a pulseira com expressão grave. Essa é da senhora Ferreira, da suíte presidencial. Ela reportou o desaparecimento ontem. Mas eu não peguei isso. Alguém deve ter colocado aqui. Isadora, entendo que a competição está gerando pressão, mas roubo é crime grave. Eu não sou ladra. Beatriz suspirou com tristeza fabricada. Vou ter que chamar a segurança. É protocolo do hotel. A investigação foi rápida. As câmeras de segurança, convenientemente, haviam falhado no corredor dos funcionários no dia anterior. Sem como provar sua inocência, Isadora foi dispensada do emprego e da competição. 5 dias depois, Juliana Nunes estava descendo as escadas do segundo andar quando escorregou violentamente, caindo e quebrando a perna. O que ela não sabia era que Beatriz havia aplicado uma camada extra de cera no degrau específico, criando uma armadilha quase invisível. Valentina presenciou o acidente e imediatamente correu para ajudar Juliana, que gritava de dor. Chamem uma ambulância! Acho que ela quebrou a perna! Enquanto esperavam o socorro, Valentina segurou a mão de Juliana, oferecendo conforto. Algumas competidoras ajudaram, mas outras pareciam mais preocupadas com o fato de haver uma rival a menos. Amanda comentou baixinho para Priscila. Pelo menos agora são menos pessoas competindo. Letícia concordou. É triste, mas é verdade. Renata, no entanto, observava tudo com olhos analíticos. Trabalhara em hotéis por anos e nunca havia visto tantos acidentes em sequências. Algo estava muito errado. Quando Valentina estava sozinha no corredor, Renata se aproximou discretamente. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o fato de que esses não são acidentes. Valentina olhou ao redor nervosa. Do que você está falando? 3 mulheres eliminadas em 2 semanas. Produto químico adulterado, objeto plantado, armadilha nas escadas. Renata baixou a voz. Alguém está nos eliminando de propósito. As duas se entreolharam e um entendimento silencioso passou entre elas. O perigo era real. Mas pelo menos agora, Valentina não estava sozinha. 3 dias depois, Valentina e Renata marcaram de se encontrar discretamente no Jardim dos Fundos, após o expediente. O local era reservado, longe dos olhares curiosos. Você realmente acredita que alguém está sabotando a competição? Perguntou Valentina, ainda hesitante. Renata suspirou. Trabalhei no Hotel Palácio em São Paulo há 3 anos. Tivemos uma situação similar.
Como assim? A governanta de lá, Cláudia, tinha uma sobrinha concorrendo a uma promoção interna. Quando outras funcionárias começaram a se destacar, acidentes estranhos começaram a acontecer. E descobriram? Só depois que uma das meninas quase morreu por intoxicação alimentar. A investigação revelou que Cláudia estava adulterando comida e produtos de limpeza sistematicamente. Valentina sentiu um frio na espinha. Você acha que Dona Beatriz... Acho que precisamos observar os padrões. Quem está sendo eliminado? Como? E principalmente, quem tem acesso aos produtos, aos armários, às áreas do hotel? Elas conversaram por mais alguns minutos, estabelecendo um plano discreto. Renata observaria os movimentos de Beatriz, enquanto Valentina tentaria conversar com funcionários antigos para descobrir mais sobre a governanta. Mas muito cuidado, alertou Renata. Se ela realmente está eliminando pessoas, descobrir nossa investigação pode ser perigoso. Quando estavam se preparando para se separar, ouviram passos na grama. Rapidamente, fingiram estar discutindo assuntos triviais. Beatriz emergiu das sombras como um fantasma. Meninas, o que fazem aqui tão tarde? Oi, Dona Beatriz, disse Valentina, tentando soar natural. Estávamos conversando sobre nossas famílias. Que bonito! Espero que não estejam se distraindo da competição. Foco é fundamental. Claro que não, respondeu Renata. Estamos levando tudo muito a sério. Ótimo! Beatriz as estudou com olhos penetrantes. Agora voltem para seus quartos. Amanhã será um dia importante. Depois que Beatriz se afastou, Valentina e Renata trocaram um olhar preocupado. Elas haviam decidido investigar, mas já sabiam que tinham uma inimiga observando cada movimento. 5 dias depois, a tensão no hotel havia aumentado com as eliminações. As competidoras restantes, Valentina, Renata, Amanda, Priscila, Letícia, Bianca e Lorena, estavam mais cautelosas e desconfiadas umas das outras. Durante o almoço dos funcionários, Beatriz fez um anúncio público que destruiria Valentina emocionalmente. Valentina, preciso falar com você na frente de todos. A jovem se levantou, nervosa. A senhora Martinez, hóspede da suíte 204, reclamou formalmente sobre seu atendimento ontem. Disse que você foi grosseira e se recusou a trocar as toalhas quando solicitado. Valentina ficou confusa. Mas, Dona Beatriz, eu nem trabalhei no 2º andar ontem. Estava na recepção ajudando com o check-in. Está questionando a palavra de uma hóspede VIP? Não, senhora, mas deve haver um mal-entendido. Beatriz elevou a voz propositalmente, atraindo a atenção de outros funcionários. Mal-entendido, você está sendo desrespeitosa comigo e com nossa hóspede. O refeitório inteiro parou para assistir à cena. Valentina se sentiu humilhada, mas sabia que não podia se defender completamente sem soar insubordinada. Peço desculpas se houve alguma confusão, disse ela com os olhos marejados. Não é suficiente. Uma funcionária que desrespeita hóspedes deve demonstrar humildade real. Beatriz fez uma pausa teatral. Peça desculpas, apropriadamente. O silêncio era ensurdecedor. Todos sabiam o que Beatriz estava insinuando, mas ninguém tinha coragem de intervir. Com o coração partido, Valentina se ajoelhou no meio do refeitório. Peço sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado. Alguns funcionários desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros claramente se divertiam com o espetáculo. Valentina se levantou tremendo e saiu correndo. Foi direto para o jardim, onde desabou em lágrimas. Pensou em João, que sempre perguntava quando ela traria doces. Em Maria, que desenhava cartinhas coloridas para ela. Em Pedro, que a chamava de Mamãe Val, com sua vozinha doce. Como vou cuidar dele se perder esse emprego? Soluçou. Foi quando ouviu passos na grama.
Vinícius se aproximou hesitante, carregando um lenço limpo. Desculpe incomodar. Achei que você poderia precisar disso. Valentina hesitou, mas aceitou. Obrigada, Sr. Vinícius. Ele se sentou no banco ao lado, mantendo distância respeitosa. Minha mãe sempre dizia que pessoas boas choram mais porque sentem mais. Sua mãe parece ter sido especial. Era. Ele sorriu melancolicamente. Helena tinha uma forma única de ver o mundo. Dizia que nobreza verdadeira vem de como tratamos quem não pode nos retribuir. Valentina o observou com curiosidade. O senhor sente muito a falta dela. Todos os dias. Às vezes sinto como se ela ainda estivesse aqui, guiando minhas decisões. Ficaram em silêncio, observando as flores balançarem na brisa. Posso perguntar, por que esse trabalho é tão importante para você? Disse Vinícius gentilmente. Valentina hesitou, mas havia sinceridade genuína em sua voz. Cuido de 3 crianças. João tem 8 anos, Maria 6, Pedro 4. Não são meus filhos biológicos, mas são sua família. Exato. O João perdeu os pais em acidente de carro. A Maria foi abandonada. O Pedro, a mãe dele tinha problemas com drogas. Sua voz se embargou. Quando os conheci, estavam tão perdidos. E você os acolheu. Alguém precisava. Eu sei como é crescer sem família. Vinícius a olhou com admiração. Com 25 anos, assumiu responsabilidade por 3 crianças? O amor não tem idade, né? Ela sorriu através das lágrimas. Às vezes acho que meu coração é grande demais para meu próprio bem. Nunca mude isso. O mundo precisa de mais pessoas assim. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre sonhos, sobre Helena, sobre como pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. Quando Valentina se levantou para voltar, Vinícius disse: Valentina? Sim? Não desista. Pessoas como você sempre encontram um caminho. Do segundo andar, Beatriz observava toda a conversa através da janela. Seus punhos se fecharam involuntariamente. Helena também havia conquistado Eduardo com essa mesma bondade genuína. Não deixaria que a história se repetisse. Uma semana depois, a rotina havia se estabelecido de forma tensa. As competidoras restantes trabalhavam com mais cautela, e Valentina conseguira evitar grandes confrontos com Beatriz. Naquela tarde, Valentina estava saindo do hotel quando notou uma presença familiar atrás dela. Olhou disfarçadamente e viu Beatriz caminhando na mesma direção. Inicialmente pensou em coincidência, mas quando chegou na creche onde buscava as crianças, Beatriz também parou. Que casualidade encontrar você aqui, disse Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde, dona Beatriz. Vim buscar as crianças. As famosas crianças. Gostaria muito de conhecê-las. Valentina não teve escolha. Entraram juntas na creche, onde João, Maria e Pedro brincavam no pátio. João, Maria, Pedrinho, chamou Valentina. As 3 crianças correram gritando, Mamãe Val! E se penduraram em suas pernas com alegria. João, de 8 anos, tinha cabelos castanhos sempre desarrumados e um sorriso banguela. Maria, de 6, usava um vestidinho que Valentina costurava nas horas vagas. Pedro, de 4, agarrava seu ursinho surrado. Mamãe Val, hoje teve brigadeiro no lanche, anunciou Maria animada. Que bom, meu amor. Pedro a puxou pela saia. Quem é a mulher séria, Mamãe Val? Valentina fez as apresentações. Crianças, essa é a dona Beatriz, do trabalho da mamãe. João, mais velho e protetor, cumprimentou educadamente, mas manteve as irmãzinhas próximas a si. Havia algo nos olhos de Beatriz que o incomodava. Que família linda, comentou Beatriz, observando cada criança atentamente. João, você cuida das irmãzinhas, né? Que menino responsável.
É, João respondeu secamente. E vocês vêm aqui todos os dias, sempre no mesmo horário? É, disse Maria inocentemente. De manhã a tia nos traz, de tarde a mamãe Val busca. Que certinho. E vocês vão para casa sempre pelo mesmo caminho? Valentina começou a se sentir desconfortável. Bem, crianças, vamos. Temos que parar no mercado. Espere. Beatriz tirou o celular. Posso tirar uma foto? Adoro crianças. Antes que Valentina pudesse protestar, Beatriz já havia fotografado as 3 crianças. Que lindos! Tenho certeza de que o Sr. Eduardo ficaria emocionado vendo uma família tão unida. Elas se despediram e Valentina saiu rapidamente com as crianças. João segurou sua mão. Mamãe Val, não gostei daquela mulher. Por que não, meu amor? Ela olha a gente como se estivesse calculando alguma coisa. Valentina se impressionou com a percepção do menino, mas tentou tranquilizá-lo. Não se preocupe, ela é só uma pessoa do trabalho. 2 dias depois, à noite, Valentina estava ajudando Pedro a escovar os dentes quando ouviu uma batida na porta. Pelo olho mágico, viu Beatriz. Boa noite, Valentina. Podemos conversar? Relutantemente, Valentina abriu a porta. É tarde, dona Beatriz. As crianças já estão dormindo. Vai ser rápido. É importante. Beatriz entrou sem convite e observou o pequeno apartamento. 2 quartos, sala modesta, cozinha simples, mas tudo muito limpo e organizado. Sentaram-se na pequena sala. Beatriz foi direto ao ponto. Valentina, percebi que você tem se aproximado muito do Vinícius. Como assim? Conversas no jardim, olhares especiais. Entendo que ele seja um rapaz atraente e rico, mas preciso te alertar sobre algo. Valentina franziu a testa. Sobre o quê? Vinícius já teve envolvimentos com funcionárias antes. Sempre termina da mesma forma. A funcionária é demitida e ele segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Não estou me envolvendo romanticamente com ninguém. Ótimo, porque seria uma tragédia se algo acontecesse ao seu emprego. Beatriz fez uma pausa calculada, principalmente considerando suas responsabilidades familiares. O tom mudou sutilmente e Valentina sentiu um calafrio. As crianças são lindas, continuou Beatriz casualmente. João é tão protetor, Maria tão doce, Pedro tão pequenino. Seria terrível se alguma coisa acontecesse com eles. Do que você está falando? Nada específico, apenas observando que o mundo pode ser perigoso para crianças, especialmente quando quem cuida delas fica distraída com outras coisas. Beatriz se levantou, dirigindo-se à porta. Espero que nossa conversa tenha sido esclarecedora. Boa noite, Valentina. Depois que Beatriz saiu, Valentina foi até o quarto das crianças. João dormia abraçado ao travesseiro, Maria com o polegar na boca, Pedro agarrado ao ursinho. Eu vou proteger vocês, sussurrou ela, mas pela primeira vez não tinha certeza de como. A ameaça havia sido sutil, mas inequívoca. Beatriz não havia feito apenas uma observação casual. Havia deixado claro que sabia exatamente onde encontrar as crianças e que qualquer distração de Valentina poderia ter consequências. Valentina entendeu que estava entrando em um jogo muito mais perigoso do que imaginara. Um jogo onde as regras eram definidas por alguém que já havia provado ser capaz de qualquer coisa. E agora, 3 vidas inocentes estavam em risco por causa de uma competição que parecia cada vez menos sobre trabalho e mais sobre algo muito mais sombrio. 2 semanas após a ameaça, o salão do hotel estava repleto para o jantar de gala mensal. As 7 competidoras restantes, Valentina, Renata, Amanda, Priscila, Letícia, Bianca e Lorena, trabalhavam servindo as mesas sob supervisão rigorosa.
Valentina se movia silenciosamente, ainda abalada pela ameaça sutil de Beatriz. Nas últimas 2 semanas, evitara qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como distração, pensando constantemente em João, Maria e Pedro em casa. Vinícius, sentado à mesa principal, observava Valentina com preocupação. Ela parecia diferente, tensa, evitando olhar em sua direção. Foi quando Beatriz se posicionou estrategicamente no centro do salão. Com licença, senhores. Preciso interromper por um momento. 50 pessoas voltaram a atenção para a governanta. Valentina Rocha, venha aqui. Valentina sentiu o sangue gelar. Aproximou-se, sentindo todos os olhares sobre ela. Senhores, Beatriz continuou teatralmente, descobrimos que esta funcionária tem se comportado inadequadamente com membros da família proprietária. Murmúrios se espalharam. Vinícius se levantou. Beatriz, o que... Por favor, senhor Vinícius, Valentina tem tentado seduzi-lo com propósitos interesseiros. Temos relatos de conversas íntimas, tentativas de aproximação. Isso não é verdade, Valentina exclamou. Não é? Então nega que conversaram sozinhos no jardim? Valentina hesitou. Não podia negar sem mentir. As conversas eram respeitosas. Uma faxineira tentando conquistar o herdeiro é respeitoso? Um investidor comentou alto. Essas pessoas sempre tentam se aproveitar da bondade dos patrões. Eduardo, constrangido, se levantou. Beatriz, talvez em particular? Não, senhor Eduardo. Comportamentos assim devem ser expostos. Beatriz se voltou para Valentina. Você vai pedir desculpas agora, na frente de todos. Eu não fiz nada errado, Valentina sussurrou. De joelhos, uma oportunista deve pedir desculpas de joelhos. Celulares se ergueram. Vinícius deu um passo. Isso é suficiente. Vinícius, Eduardo o cortou. Não se misture com oportunistas. Com o coração despedaçado, Valentina se ajoelhou. Peço desculpas por qualquer mal-entendido. Mais alto. Peço desculpas por qualquer mal-entendido. Flashes piscavam. Risos abafados ecoavam. Quando se levantou, Renata a observava com fúria contida. Mais tarde, no corredor, Renata sussurrou. Precisamos parar essa mulher antes que destrua todas nós. Valentina apenas acenou, pensando nas 3 crianças vulneráveis em casa. 3 dias depois, Beatriz atribuiu a Valentina a limpeza do escritório de Eduardo, tarefa normalmente para funcionárias experientes. Seja meticulosa, disse Beatriz. O senhor Eduardo valoriza a organização. No escritório suntuoso, Valentina limpava as estantes quando notou uma gaveta entreaberta. Ao fechá-la, viu cartas amarradas com fita azul. O nome Helena a fez parar. Olhou para a porta. Estava sozinha. Com mãos trêmulas, pegou uma carta dirigida à irmã de Helena, datada de 8 meses antes da morte. Querida Margarida, preciso contar o que está acontecendo. Sinto que estou ficando doente, mas não é normal. Após as refeições, tenho náuseas terríveis. Os médicos não encontram nada, mas sei que algo está errado. O coração de Valentina acelerou. A Beatriz tem sido muito cuidadosa, sempre preparando minha comida, mas sinto um gosto estranho, amargo, em tudo que ela prepara. Uma segunda carta. Confrontei Beatriz sobre discrepâncias nas contas. Ela roubava há anos. Quando a ameacei com demissão, ficou estranhamente calma. Disse que eu não entenderia as consequências. A última carta era aterrorizante. Irmã, tenho medo que não terei muito tempo. Beatriz está me matando lentamente. Eduardo não acredita, acha que estou paranoica. Se algo acontecer, por favor, investigue. Ela conhece venenos, produtos químicos. Valentina ficou gelada. Helena sabia que estava sendo assassinada. Ouviu passos e rapidamente recolocou as cartas. Quando Renata apareceu na porta, Valentina sussurrou urgentemente.
Precisamos conversar. Agora. À noite, no jardim, contou tudo para Renata. Meu Deus, Renata sussurrou. Ela realmente matou a patroa. E agora está eliminando nós. Precisamos de mais evidências. Vou procurar o médico que tratou Helena. Do segundo andar, Beatriz observava através de binóculos, preocupada com a linguagem corporal das duas. 5 dias depois, Beatriz havia começado a adicionar arsênico no café que oferecia gentilmente para Valentina todas as manhãs. Bom dia, Valentina, dizia com um sorriso maternal. Café especial para você. Sei que tem trabalhado muito. Após uma semana, Valentina começou a sentir náuseas, fraqueza progressiva, confusão mental. Cometia erros que nunca havia feito. Renata notou. Você parece pálida. Tenho me sentido enjoada. Deve ser estresse. Desde quando? 2 semanas. Coincidiu com aquela humilhação pública. Renata franziu a testa. Que sintomas exatamente? Náusea, fraqueza, confusão. Ontem esqueci onde coloquei meu material 3 vezes. O sangue de Renata gelou. Quando começaram? Depois que Dona Beatriz começou a trazer café, disse que queria ser gentil. Valentina, lembra das cartas? Helena mencionou náuseas após refeições que Beatriz preparava. Você acha que... Acho que ela está te envenenando, igual fez com Helena. Naquela manhã, quando Beatriz trouxe o café, Valentina estava preparada. Seu café é especial, querida. Obrigada. Valentina pegou a xícara, mas disfarçadamente não bebeu. Quando Beatriz se afastou, despejou o café num vaso. Em horas, as folhas amarelaram e murcharam. É arsênico, confirmou Renata vendo a planta morta. Valentina fingiu beber o café nos dias seguintes, sempre despejando secretamente. Em poucos dias, se sentiu melhor. Mas Beatriz percebeu a melhora. Como está se sentindo? Parece mais animada. Estou bem. Que bom. E o café? Posso aumentar a concentração dos ingredientes especiais. Valentina gelou, entendendo perfeitamente. Não precisa. Está perfeito. Naquela noite, Renata foi categórica. Ela sabe que descobriu. Vai tentar algo mais drástico. 2 dias depois, Renata havia coletado evidências suficientes. As cartas de Helena, contato com o médico, fotos da planta envenenada. Hoje à noite vou organizar tudo, disse para Valentina no jardim. Amanhã procuro a polícia. E se ela descobrir? Por isso preciso agir rápido. Tem certeza? É perigoso. Valentina, ela matou Helena. Está tentando te matar. Quantas mais vão morrer? Renata tinha razão. Se algo acontecer, Renata continuou, prometa que vai continuar. Não falhe assim. Prometa. Prometo, Valentina sussurrou. Naquela noite, Renata organizava documentos em seu quarto quando ouviu batida na porta. Renata, é a Beatriz. Preciso falar com você. Renata escondeu rapidamente as evidências debaixo do colchão. Beatriz entrou carregando chá. Notei que parece estressada. Trouxe chá calmante para relaxar. Não precisa, insisto. É especial que preparava para Dona Helena. Renata sentiu calafrio, mas não podia demonstrar suspeita. Beatriz se sentou, esperando que Renata bebesse. Beba enquanto está quente. Renata segurou a xícara, sentindo aroma estranho, algo metálico. Estou com dor de estômago. Bobagem. Beatriz pegou a xícara. Este chá é para problemas digestivos. Beba agora. Forçou a xícara nos lábios de Renata. Toda. Precisa beber toda. Renata não teve escolha. Pronto. Agora terá uma noite muito tranquila. Na porta, Beatriz parou. Espero que não tenha se metido em assuntos perigosos. Isso pode ser muito fatal para a saúde. 15 minutos depois, Renata começou a sentir cãibras abdominais terríveis. O quarto girava.
Percebeu que fora envenenada com dose letal. Tentou chegar ao telefone, mas caiu. Com últimas forças, escreveu no verso de um recibo: Valentina, ela me descobriu. Laboratório no subsolo. Cuidado. Ela matou Helena e vai matar você. Renata morreu lutando para deixar pistas que salvassem Valentina. Manhã seguinte, que tragédia! Beatriz anunciou solenemente. Renata foi encontrada morta, ataque cardíaco fulminante. Valentina sentiu o mundo desabar. No funeral, observava Beatriz fingindo tristeza. Quando seus olhos se encontraram, viu satisfação pura e um aviso silencioso. Arrumando os pertences de Renata, encontrou o bilhete escondido. Ao ler as últimas palavras da amiga, finalmente entendeu. Estava completamente sozinha numa guerra contra uma assassina. 3 dias após morte de Renata, Beatriz havia notado a proximidade entre Valentina e Renata. Com uma morta, precisava isolar completamente a outra. Plantou evidências no armário de Valentina, fotos onde parecia roubar comida, pequenas quantias em notas embrulhadas. Procurou Vinícius em seu escritório. Preciso falar sobre Valentina Rocha. Descobri irregularidades. Mostrou as evidências forjadas. Ela tem roubado comida sistematicamente. Vinícius examinou incrédulo. Deve haver explicação. E isto estava no armário dela. Mostrou o dinheiro. R$300 em papel do hotel. Talvez tenha razão. Senhor Vinícius, posso falar como quem cuidou desta família por anos? Claro. Sua mãe me contou sobre mulheres que tentaram se aproveitar de seu pai. Histórias tristes de pessoas fingindo amor por interesse. Vinícius se lembrou vagamente. Valentina usa a mesma estratégia. História das crianças órfãs, postura de vítima, lágrimas na hora certa, é manipulação clássica. Você realmente acredita? Trabalho com pessoas há 20 anos. Sei reconhecer oportunistas. Beatriz pausou. Teste-a. Seja frio. Uma pessoa genuína manterá dignidade. Uma manipuladora tentará desesperadamente reconquistar a atenção. Naquela tarde, quando Valentina limpava o saguão, Vinícius se aproximou com frieza total. Valentina. Sim, senhor Vinícius. Preciso deixar claro, as conversas que tivemos foram erro meu. Espero que não tenha interpretado mal. Valentina ficou chocada. Senhor? Sou herdeiro desta empresa. Você é funcionária temporária. É importante manter distinções apropriadas. As palavras cortaram como facas. Entendo. Espero que pare de inventar desculpas para se aproximar. Eu nunca... Valentina, eu estava errado sobre você. Você é igual a todas as outras. Ele se afastou, deixando Valentina destroçada. Não podia explicar sobre as ameaças sem arriscar as crianças. Do segundo andar, Beatriz observava com satisfação. Sua manipulação funcionara perfeitamente. Uma semana depois, com Renata morta e Valentina isolada, Beatriz acelerou a eliminação das competidoras restantes. Amanda foi primeira. Durante o almoço dos funcionários, teve intoxicação alimentar severa que a hospitalizou. Deve ter sido o camarão, especulou Beatriz no hospital. Às vezes, frutos do mar estragam. Amanda, desidratada e abalada, desistiu. Essa competição está amaldiçoada. Priscila foi eliminada cruelmente. Beatriz drogou levemente sua bebida, deixando-a confusa. Quando uma hóspede paga por Beatriz a provocou, Priscila reagiu alterada. A agressão foi filmada. Não podemos tolerar violência, Eduardo declarou. Priscila foi demitida. Letícia simplesmente desapareceu uma noite, deixando bilhete de desistência. Mas havia deixado todos os pertences, inclusive foto dos filhos que nunca abandonaria. Bianca e Lorena, percebendo o padrão, se demitiram, preferindo pobreza à morte. Sobrou apenas Valentina. Parabéns, disse Beatriz com um sorriso gelado. Você venceu por eliminação. Não foi vitória, Valentina respondeu corajosamente.
Foi sobrevivência. Beatriz riu. Ainda não sobreviveu, querida. A verdadeira prova está apenas começando. 2 dias depois, Eduardo anunciou oficialmente: Valentina Rocha é nossa vencedora. A cerimônia de posse será amanhã. Mas Valentina sabia que Beatriz nunca permitiria isso. A governanta havia matado Helena para esconder roubos e matado Renata para silenciar a investigação. Não hesitaria em matá-la também. Naquela noite, cuidando das crianças em casa, Valentina tomou uma decisão que mudaria tudo. João, Maria, Pedro, disse ela, abraçando os 3. Amanhã, mamãe Val vai fazer algo muito importante. O que é, mamãe? Perguntou Maria. Vou lutar por nossa família, por todas as famílias que pessoas más tentam destruir. Valentina havia passado 2 semanas sendo vítima passiva. Agora, com a memória de Renata e o futuro das crianças em jogo, estava pronta para se tornar caçadora. Pegou o bilhete de Renata. Laboratório no subsolo. Era hora de encontrar onde Beatriz guardava seus venenos e expor a assassina de uma vez por todas. Mas primeiro, precisava garantir que as crianças estivessem seguras. Ligou para a única pessoa em quem ainda confiava, a diretora da creche. Dona Carmen, é Valentina. Preciso de um favor muito importante. Beatriz estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente sua presa. A faxineira humilde estava se transformando numa mulher determinada a fazer justiça. E dessa vez seria Beatriz quem estaria em perigo. No dia seguinte à eliminação final, Valentina havia passado a noite em claro, organizando um plano. Pela primeira vez, desde que as ameaças começaram, sentia determinação em vez de apenas medo. A morte de Renata havia despertado algo dentro dela, uma fúria fria que exigia justiça. Na creche, abraçou as 3 crianças com intensidade especial. Mamãe Val, por que você está triste? Perguntou Pedro. Não estou triste, meu amor. Hoje a mamãe vai fazer algo muito importante para proteger nossa família. Tem a ver com aquela mulher feia? Quis saber João, sempre perceptivo. Tem sim, mas vocês não precisam se preocupar. Saindo da creche, Valentina ligou para Dona Carmen. Se eu não aparecer até às 6 da tarde, ligue para este número. É da polícia. Conte tudo sobre Beatriz Drummond. No hotel, Beatriz a recebeu com um sorriso venenoso. Que bom que chegou cedo, querida. Hoje será um dia muito especial. Sei que será, respondeu Valentina, surpreendendo Beatriz com o tom firme. Hoje você vai fazer uma limpeza especial no subsolo, as salas que precisam de atenção particular. O coração de Valentina acelerou. Beatriz estava levando-a exatamente onde queria ir. Onde fica a entrada? Vou te mostrar pessoalmente. É um pouco complicado de encontrar. Enquanto desciam, Valentina discretamente ativou o gravador do celular. Se não sobrevivesse, pelo menos deixaria evidências. No subsolo do hotel, o subsolo era um labirinto de corredores mal iluminados. Beatriz conduziu Valentina por caminhos que conhecia perfeitamente. Aqui, disse ela, parando diante de uma porta discreta. Esta sala precisa de uma limpeza profunda. A porta revelou um depósito aparentemente comum, mas limpo demais para estar abandonado. Comece por aqui. Beatriz apontou para estantes. Vou buscar produtos especiais. Não saia desta sala. Assim que Beatriz se afastou, Valentina investigou. Atrás das estantes, descobriu uma segunda porta trancada com cadeado. Usando uma chave de fenda, forçou o cadeado. A porta revelou um laboratório que a fez suar frio, mesa de aço no centro, estantes com frascos etiquetados, arsênico, estricnina, cianureto, seringas, balanças de precisão, equipamentos de destilação. Numa gaveta encontrou um diário de couro. Abriu na primeira página.
Diário de eliminações. Beatriz Drummond. Ano 1. Helena Lacerda. Método: arsênico em doses progressivas. Duração: 8 meses. Resultado: sucesso total. Valentina continuou lendo, horrorizada. Dia 127. Helena mais fraca, perdeu 6 quilos. Dia 203. Aumentei dosagem. Dia 267. Helena morta. Eduardo nunca suspeitará. A página seguinte. Ano 2, competição, Camila Silva, produto químico, sucesso. Isadora Souza, evidência plantada, sucesso. Renata Martins, chá com arsênico letal, sucesso. E na última entrada, Valentina Rocha, alvo principal, método, eliminação direta no laboratório. Data: hoje. Encontrou também fotos das crianças na creche com horários anotados. Uma pasta Plano B continha mapas da creche e plantas da casa de Valentina. Ouviu passos no corredor. Rapidamente fotografou páginas do diário, pegou amostras de veneno em frascos pequenos e voltou ao depósito. Beatriz entrou carregando uma maleta. Como está o trabalho? Bem, este lugar realmente precisava de atenção. Beatriz a observou com olhos frios. Encontrou alguma coisa interessante? Só poeira e teias de aranha. Que pena, porque eu trouxe coisas muito interessantes para te mostrar. No laboratório secreto, Beatriz abriu a maleta, revelando seringas e frascos de veneno. Cansei de fingir que você é burra, Valentina. Como assim? Você encontrou meu laboratório, não encontrou? Leu meu diário. Não adiantava negar. Encontrei. Finalmente podemos conversar como adultas. Beatriz caminhou ao redor dela como predadora. Realmente achou que uma faxineira conseguiria me enganar? Consegui sobreviver. Sobreviver? Querida, você chegou aqui porque eu permiti. Cada passo foi orquestrado. Mentira. Você acha que foi coincidência eu te dar a tarefa de limpar este andar? Não sabia que você e Renata investigavam? Valentina sentiu calafrio. Sabia de tudo. Deixei vocês coletarem evidências porque me dava desculpas para eliminá-las. Renata morreu porque se tornou inconveniente. Por que matou Dona Helena? Porque descobriu meus desvios financeiros. Achou que podia me chantagear. Então você a envenenou. Passei 8 meses matando ela devagar, vendo definhar, implorar por ajuda. Foi delicioso. Você é um monstro. Sou uma sobrevivente. Helena tinha tudo: dinheiro, amor, respeito. Quando surgiu a oportunidade de tomar o lugar dela, aproveitei. Beatriz pegou uma seringa. Mas chega de conversa. É hora de você se juntar às suas amigas mortas. As crianças não sabem de nada. Ah, João, Maria e Pedro. Beatriz sorriu cruelmente, mostrando as fotos. Não se preocupe. Depois que você sumir, vou cuidar pessoalmente delas. A fúria de Valentina se transformou em algo primitivo. Você não vai encostar um dedo nelas? Farei o que for necessário. Beatriz encheu a seringa com líquido transparente. Ricina concentrada. Muito mais rápida que arsênico. Terá uma morte relativamente piedosa. No laboratório, quando Beatriz se aproximou com a seringa, Valentina estava pronta. Toda a raiva acumulada, humilhação, morte de Renata, ameaças às crianças, explodia em luta selvagem. Agarrou o pulso de Beatriz quando ela tentou aplicar a injeção. Solte-me! Gritou Beatriz. Nunca! Lutaram brutalmente pelo controle da seringa. Beatriz era mais forte, mas Valentina lutava com força de mãe protegendo filhos. Derrubaram frascos, quebraram equipamentos, espalharam papéis pelo laboratório. Você devia ter aceitado sua posição, rosnou Beatriz. Minha posição é proteger quem amo. Valentina empurrou Beatriz contra a estante, fazendo frascos caírem. O cheiro de químicos misturados era sufocante. Beatriz pegou segunda seringa. Então morra como Helena, lentamente.
conseguiu arranhar o braço de Valentina, injetando pequena quantidade antes de ser repelida. Valentina sentiu queimação subindo pelo braço. Sabia que tinha poucos minutos. Socorro! Alguém me ajude! Ninguém vai te ouvir. Este subsolo é a prova de som. Beatriz atacou novamente, mas Valentina agarrou o frasco pesado e arremessou em sua cabeça. A governanta cambaleou, sangrando, mas não caiu. Agora você me irritou. A luta recomeçou com intensidade maior. Beatriz, ferida e furiosa, havia abandonado pretensões de discrição. Vou te fazer sofrer como fiz Helena. Tentou esganar Valentina, mas ela reuniu forças restantes e empurrou Beatriz contra a mesa de aço. A governanta bateu a cabeça e ficou atordoada. Valentina pegou a maleta e correu para a porta, mas suas pernas começaram a falhar. O veneno fazia efeito. Não vai escapar. Beatriz se recuperou, sangrando, mas determinada. No escritório de Eduardo, mesmo momento, Vinícius não conseguia se concentrar, desde que tratara Valentina friamente. Algo nas palavras de Beatriz não fazia sentido. Sua mãe sempre ensinara a confiar no instinto, e seu instinto dizia que Valentina era genuína. Foi revirar documentos antigos procurando inconsistências. Em uma gaveta esquecida, encontrou a agenda pessoal de Beatriz com anotações sobre sua mãe. Helena suspeita dos recibos. Preciso agir. Primeira dose aplicada. Eduardo não acredita nela. Perfeito. Helena morta. Plano funcionou. Meu Deus, sussurrou. Ela matou minha mãe. A revelação o atingiu como raio. Beatriz havia envenenado Helena durante meses. Pensou em Valentina, na sinceridade em seus olhos. Beatriz o havia manipulado contra a pessoa inocente. Saiu correndo, procurando Valentina desesperadamente. Onde está Valentina? Perguntou para funcionário da limpeza. Dona Beatriz levou ela para o subsolo, disse que tinha limpeza especial. O sangue de Vinícius gelou. Se Beatriz era assassina, o subsolo seria lugar perfeito para... Correu para as escadas, ligando para a polícia no celular. Foi quando ouviu o grito distante. Socorro! Alguém me ajude! Era Valentina. No subsolo, Vinícius correu pelos corredores, seguindo gritos cada vez mais fracos. Conhecia cada canto do hotel desde criança. Os sons de luta o guiaram até porta aberta. Quando entrou no laboratório, ficou chocado. Valentina estava no chão, visivelmente envenenada, mas consciente. Beatriz se aproximava com seringa gigante. Beatriz, pare! A governanta se virou, surpresa. Vinícius! Como... Encontrei sua agenda. Sei que matou minha mãe. Por momento, Beatriz mostrou pânico, mas se recompôs. Vinícius, querido, esta mulher invadiu meu laboratório. Que laboratório é este? Vinícius olhou ao redor, vendo venenos, seringas, diário aberto. É para controle de pragas. Valentina tentava roubar. Mentira! Valentina sussurrou do chão. Ela matou sua mãe com arsênico. Vinícius se ajoelhou ao lado de Valentina. O que ela fez? Ricina. Valentina apontou para a seringa. Injetou em mim. Vinícius encarou Beatriz com fúria nunca sentida. Você envenenou minha mãe. E agora está tentando matar Valentina. Você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. Avançou em direção a Beatriz, mas ela ergueu a seringa. Fique onde está ou aplique o resto nela. Por que fez isso? Porque ela ia me denunciar, ia destruir minha vida. Você não merecia matar por isso. Sua mãe romântica queria ajudar mulheres pobres. Que ironia! A mulher pobre que ela queria ajudar foi quem a matou. Você está doente. Estou livre, e agora que sabe a verdade, vai morrer também. Beatriz atacou, mas Vinícius desviou e agarrou seu pulso. Lutaram pelo controle da seringa. Solte-me! Nunca mais você vai machucar ninguém!
Vinícius era mais forte. Conseguiu desarmar Beatriz e empurrá-la contra a parede. Acabou, Beatriz. No laboratório, Vinícius tirou a seringa de Beatriz e correu para Valentina. Resiste, a ambulância está vindo. As crianças estão seguras. Beatriz, encostada na parede sangrando, riu. Acham que venceram? Quem vai acreditar na palavra de vocês? Eu acredito. Eduardo estava na porta com 2 policiais. Havia descido procurando Vinícius e seguido os sons de luta. Pai! Ouvi parte da conversa. Eduardo disse com voz embargada. Beatriz empalideceu. Eduardo, querido, eles estão mentindo. Eduardo apontou para o laboratório. Mentindo sobre isto, sobre os venenos, sobre o diário detalhado. Os policiais se aproximaram. Beatriz Drummond está presa pelos assassinatos de Helena Lacerda e Renata Martins. Isso é um equívoco. Dediquei minha vida a esta família. Você destruiu minha família, Eduardo disse friamente. Matou a mulher que amava. Enquanto paramédicos cuidavam de Valentina, Eduardo se ajoelhou. Perdoe-me por não acreditar. As crianças, Valentina insistia. Já mandei buscá-las, vão ficar com você. Vinícius segurou sua mão. Você foi corajosa. Expôs uma assassina. Beatriz foi levada algemada, gritando sobre injustiças. Valentina finalmente permitiu que a exaustão a vencesse. Mas desta vez sabia que as crianças estavam seguras e a justiça começara a ser feita. No hospital, 6 horas depois, Valentina acordou com João, Maria e Pedro ao lado da cama, segurados pela enfermeira. Mamãe Val! Maria gritou aliviada. A mulher feia não vai mais incomodar? Perguntou Pedro. Nunca mais, sorriu Valentina, abraçando os 3. João a observou sério. Você foi muito corajosa. Fui corajosa por vocês. Vinícius e Eduardo conversavam com médicos do outro lado do quarto. O antídoto funcionou, explicava o médico, mas vai precisar de acompanhamento. O arsênico acumulado e a ricina causaram danos que levarão tempo para curar. Eduardo se aproximou. Valentina, não sei como pedir desculpas. A culpa não foi sua. Beatriz enganou todos. Helena faria questão que eu corrigisse essa injustiça. Vinícius se aproximou. Primeiro, quero seu perdão. Fui cruel porque acreditei nas mentiras dela. Você não sabia. Devia ter confiado no meu coração. Pessoas boas reconhecem pessoas boas. Eduardo tossiu. Falando em correções, a competição foi baseada em mentiras, mas o desejo de Helena permanece. Senhor, vamos conversar sobre seu futuro quando estiver melhor. Helena queria dar oportunidades para mulheres corajosas. João sussurrou. Isso quer dizer que vamos ficar bem? Vamos ficar mais que bem, sorriu Valentina. Vamos ser uma família de verdade. Do lado de fora, a investigação policial estava apenas começando. O laboratório seria periciado, o diário analisado, as evidências catalogadas. Beatriz, numa cela da delegacia, ainda insistia em sua inocência. Mas as provas eram esmagadoras. A justiça havia apenas começado, mas pela primeira vez em meses, Valentina dormiu em paz, sabendo que suas crianças estavam seguras. Helena Lacerda podia finalmente começar a descansar. Uma semana após a prisão de Beatriz, Valentina estava internada para acompanhamento médico, mas já se sentia fisicamente melhor. Emocionalmente, porém, ainda lutava contra pesadelos e momentos de pânico. Vinícius visitava todos os dias, trazendo desenhos que João, Maria e Pedro faziam. Naquela manhã, chegou com Eduardo, ambos carregando expressões de arrependimento. Como está hoje? Perguntou Vinícius. Melhor. As crianças estão bem? Ótimas. Dona Carmen cuida delas como netas. Eduardo se aproximou hesitante. Valentina, preciso falar sobre tudo o que aconteceu. Fui um completo idiota.
Começou com voz embargada. Confiei cegamente numa assassina. Deixei que humilhasse você publicamente, que quase matasse você. Senhor Eduardo, não, deixe-me terminar. Helena sempre disse que eu era orgulhoso demais para admitir erros. Desta vez, meu orgulho quase custou vidas. Eduardo se ajoelhou. Peço seu perdão. Não apenas como patrão, mas como homem que falhou em proteger pessoas boas. Beatriz enganou todos nós. Mas você foi mais esperta, arriscou tudo para expor a verdade. Vinícius segurou sua mão. Eu também preciso de perdão. Quando Beatriz mostrou evidências falsas, deveria ter confiado no coração. Você estava protegendo sua família, estava sendo preconceituoso. Achei que uma faxineira pudesse estar interessada só no dinheiro. Mas agora sabe a verdade. Sei que você tem o coração mais puro que já conheci, que arriscou tudo por crianças que nem eram suas biologicamente. Eduardo se levantou. A investigação confirmou tudo. O laboratório tinha evidências de 5 mortes nos últimos anos. 5? Funcionários, hóspedes, pessoas que descobriram irregularidades. Você salvou futuras vítimas. Vinícius apertou sua mão. Você é uma heroína, Valentina. Pela primeira vez em meses, ela se sentia verdadeiramente segura. 5 dias depois, mesmo com todo o apoio, Valentina desenvolveu síndrome de estresse pós-traumático. Pesadelos com Beatriz, ataques de pânico, medo irracional de que a assassina escapasse. Não consigo parar de pensar que ela vai voltar, confessou ao psicólogo Dr. Silva. É normal após trauma tão intenso. Penso em fugir, pegar as crianças e ir bem longe. E abandonar tudo que conquistou? Que conquista? Um lugar cheio de memórias horríveis? Quando Vinícius chegou para visitá-la, encontrou-a embalando pertences. O que está fazendo? Vou embora, hoje mesmo. Para onde? Longe. As crianças e eu vamos recomeçar. Mas por quê? Beatriz está presa. E se escapar? Não posso arriscar a vida delas. Você está deixando o medo vencer. O medo me manteve viva. E a coragem te trouxe até aqui. Vinícius se ajoelhou. Sei que está assustada. Mas fugir significa que Beatriz venceu, mesmo na prisão. Como assim? Ela queria destruir sua vida, fazer você viver com medo. Se fugir, ela conseguiu. Valentina sentou, conflituada. Além disso, tem 3 crianças que precisam de estabilidade. Mudar tudo seria outro trauma para elas. Mas elas estariam seguras. Ou viveriam numa fuga permanente. Valentina olhou pela janela vendo João, Maria e Pedro brincando felizes no jardim. O que devo fazer? Ficar, enfrentar os medos, construir a vida que merece. E se não conseguir? Não estará sozinha, estaremos aqui. Pela primeira vez desde a prisão de Beatriz, sentiu que talvez pudesse ficar. No dia seguinte, Eduardo chegou carregando uma caixa antiga. Encontrei algo que Helena gostaria que você visse. Dentro havia um envelope lacrado, para quem descobrir a verdade sobre minha morte. Como ela sabia? Helena era muito intuitiva. Valentina abriu o envelope. Para você, desconhecida, mas não estranha, se está lendo isto, descobriu que Beatriz me matou. Sua vida provavelmente esteve em perigo também. Não a conheço, mas sei que tem coragem. Só pessoas especiais arriscam tudo para proteger outros. Use minha história como inspiração, não como motivo para ter medo. O mundo precisa de pessoas como você. Transforme algo terrível em algo bonito. Use nossa família para ajudar outras mulheres como nós. Com amor e admiração, Helena. Valentina terminou chorando. Como pôde escrever algo tão bonito, sabendo que estava morrendo? Porque era assim, respondeu Eduardo. Helena encontrava luz nos momentos mais sombrios. Sinto como se ela estivesse me dando força. Está e sempre estará. Valentina releu a carta. E se fizéssemos exatamente o que ela pediu?
2 dias depois, Valentina havia processado tudo e chegado com um caderno cheio de planos. Estou planejando algo, disse quando Vinícius e Eduardo chegaram. O quê? Quero transformar o Hotel Luna num centro de capacitação para mulheres vulneráveis. Eles se entreolharam surpresos. Mulheres que sofreram violência, estão desempregadas, têm filhos para criar sozinhas, poderiam aprender profissões enquanto recebem apoio. É lindo, disse Vinícius. Mas você dirigiria? Sim, mas não sozinha. Respirou fundo. Vinícius, você me ama de verdade ou sente culpa? A pergunta o surpreendeu. Por que pergunta isso? Porque se for amor, quero que sejamos parceiros, na vida e no projeto. Se for culpa, prefiro sozinha. Vinícius se ajoelhou. Valentina Rocha, te amo desde o primeiro dia. Amo sua forma de falar das crianças, sua coragem, sua bondade. Tirou uma pequena caixa. Este anel era da minha mãe. Helena dizia que daria para quem fosse digna dele. Vinícius, não peço por pena. Peço porque quero passar a vida ao seu lado. E as crianças? Quero adotar João, Maria e Pedro oficialmente. Eduardo se aproximou. E eu quero ser avô deles. Sim, ela sussurrou. Sim para tudo. Vinícius colocou o anel e a beijou. Nesse momento, as crianças entraram correndo. O que é esse anel? Perguntou Maria. O Vinícius pediu para eu casar com ele. O que acham? João estudou Vinícius. Vai cuidar bem da mamãe Val? Vou, e de vocês também. Vamos ser família de verdade? Perguntou Pedro. A mais verdadeira que existe. 6 semanas depois, o julgamento de Beatriz se tornara caso nacional. Valentina prestou depoimento como testemunha principal. Como descobriu que estava sendo envenenada? Perguntou o promotor. Comecei a sentir os mesmos sintomas que Dona Helena descrevia. Quando parei de beber o café de Beatriz, melhorei. O que encontrou no laboratório? Frascos de venenos, diário detalhado de como ela matou Helena, fotos das minhas crianças com horários anotados. Beatriz ameaçou as crianças? Disse que acidentes acontecem com crianças desprotegidas. E mesmo assim investigou. Porque percebi que, se não fizesse nada, ela mataria outras pessoas. Quando a defesa tentou desacreditá-la, Valentina respondeu firme. Minhas ações foram motivadas por justiça. Quase morri expondo uma assassina que matou 5 pessoas inocentes. Quando Beatriz falou, perdeu completamente o controle. Dediquei 20 anos para esta família. E isso justifica assassinato? Perguntou o promotor. Helena ia me destruir por alguns empréstimos. R$500 mil são alguns empréstimos. Eles têm bilhões, nunca fariam falta. Isso justificava matar? Justificava me defender. Sem perceber, havia confessado tudo. O júri deliberou 2 horas, culpada de homicídio qualificado em todos os casos. Beatriz Drummond é condenada à prisão perpétua. Beatriz gritou sobre injustiças, mas justiça havia sido feita. 3 meses depois, o casamento foi no jardim do Hotel Luna, onde tudo começou. Cerimônia pequena, mas repleta de amor. Eduardo oficiou. Hoje celebramos o triunfo do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira. Vinícius falou seus votos. Valentina, você me ensinou que nobreza vem do caráter. Prometo te amar e ser digno do seu coração puro. Valentina respondeu. Você me ensinou a confiar e amar novamente. Prometo construir uma família linda e honrar a memória da sua mãe. Quando se beijaram, as crianças gritaram, papai, mamãe, e os abraçaram. Naquela tarde assinaram a adoção oficial. João, Maria e Pedro agora eram oficialmente Lacerda. Somos família de verdade mesmo? Perguntou Pedro. Sempre fomos. Agora é oficial. 1 ano depois, a inauguração do Centro Helena Lacerda comoveu a cidade. Valentina fez o discurso para as primeiras 50 participantes.
Este centro nasceu de tragédia, mas escolhemos transformá-la em esperança. Cada mulher que passar aqui aprenderá que merece dignidade e uma segunda chance. Apontou para a placa dourada. Helena Lacerda sonhava dar oportunidades para mulheres como nós. Hoje, esse sonho vira realidade. As participantes eram mães solteiras, vítimas de violência, trabalhadoras desempregadas. Todas receberiam capacitação profissional, apoio psicológico e moradia temporária. Após a cerimônia, foram ao cemitério visitar Helena. "Oi, vovó Helena", disse Maria, colocando flores. "Inauguramos seu projeto." João leu uma carta. "Obrigado por ter pedido para o vovô Eduardo ajudar mulheres. Por causa disso, nossa família se encontrou." Pedro beijou a lápide. "Te amo, vovó." Uma brisa suave balançou as flores e todos sentiram uma presença calorosa, como se Helena aprovasse tudo. Naquela noite em casa, Valentina olhou pela janela para o jardim onde tudo começou. "No que pensa?", perguntou Vinícius, abraçando-a. "Às vezes, as piores coisas levam às melhores. Se Beatriz não tivesse criado aquela competição, nunca teria te conhecido." Helena diria que o universo coloca pessoas certas nos lugares certos. Observaram as crianças brincando. João protegendo as irmãs, Maria desenhando, Pedro correndo atrás de borboletas. "Sabe qual é a melhor vingança contra Beatriz?" "Qual?" "Esta vida, esta família, esta felicidade que ela tentou destruir, mas só tornou mais forte." Antes de dormir, Valentina olhou para o retrato de Helena na mesa de cabeceira. "Obrigada por ter criado um caminho para o amor vencer o ódio." Uma brisa inexplicável moveu as cortinas, como resposta carinhosa de quem continuava cuidando da família. Helena finalmente descansava em paz, sabendo que seu último desejo se tornara legado eterno de esperança. Uma história que começou com morte e ódio, terminou com vida e amor. Prova de que a luz sempre vence as trevas, não importa quão profundas pareçam.